Queridas irmãs, queridos irmãos de ideal cristão, que o grande arquiteto do universo, que nesse momento nos concede a honra e o privilégio de estarmos todos sintonizados em nome do seu Filho amado Jesus, que esse Pai de amor nos envolva com a sua paz, com a sua luz, com a sua misericórdia. Meus queridos irmãos do Prozedem, quero demonstrar a todos vocês a nossa alegria, o nosso entusiasmo por estarmos aqui hoje. Portanto, nós vamos fazer uma semeadura com todos vocês hoje, em nome de Jesus, uma difusão de pensamentos dos espíritos maiores, do nosso codificador, de outros relevantes amigos espirituais, e contando com a ajuda sempre das bênçãos do querido Mestre de Nazaré, iremos oferecer algumas reflexões saudáveis para que nós possamos entender a nossa vivência, as nossas reencarnações e observar com segurança as lições que a vida nos dá. Portanto, nós vamos começar observando essa imagem. O que é que o reino animal oferece de exemplo para o reino dos homens? Aqui, um cachorro abraçando um gato, mostrando a fraternidade, mostrando o amor, um relacionamento saudável que deve ser exemplificado para toda a humanidade. Mas vamos conversar com o pensamento maravilhoso do nosso codificador no livro A Gênese. Eu quero mostrar a vocês que todos os nossos slides contêm a referência no rodapé para ajudar nas pesquisas, nas orientações, na comprovação da ideia que foi apresentada para vocês. É meu modo, meu carinho de oferecer um trabalho a partir dos meus 50 anos de vida. Como professor, como orientador de alunos, eu me dediquei a projetar umas reflexões para iluminar consciências, ajudando as pessoas a se aperfeiçoarem, a conhecerem com profundidade a doutrina codificada pelo nosso irmão Allan Kardec. Então vamos começar. Allan Kardec no livro A Gênese, quando ele diz, abre aspas, já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar os sentimentos. Vejam como o nosso codificador, inspirado pelos espíritos maiores, conseguiu registrar hoje o que é uma grande necessidade no mundo atual, elevar os nossos sentimentos. Mas vamos buscar também o pensamento de um grande espírito, mentor do nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier. Urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Portanto, ele já situou onde a iluminação deve ocorrer em primeiro lugar. Mas vamos continuar a nossa semeadura de luz. Ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer na direção de Deus. É a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e Vida. Não renascemos neste planeta físico para sofrer, mas reencarnamos com as bênçãos de Deus para nos reeducarmos, para recuperarmos-nos dos delitos infelizes que nós cometemos no passado, em transgressão sistemática à lei de Deus maior que a lei de amor. Portanto, vamos seguir o nosso roteiro agora. Allan Kardec no livro dos Espíritos, questão que nós estamos vendo aí, quando ele registra Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes
isto é, sem saber. Questão 115. Vamos fazer uma reflexão. Ele criou todos os espíritos simples e ignorantes. Simples na sua constituição. Ignorantes, como nos diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles em um dos seus livros, não é somente sem saber, nada, não sabe nada. Ela diz, desconhecendo o grande fanal que nos aguarda na direção das estrelas. Simples na sua constituição. Ignorante do que nos aguarda na plenitude junto a Jesus. Vamos agora observar outro pensamento também dela no livro Iluminação Interior, um dos livros da série psicológica que ela aborda. Deus prossegue criando sem cessar. Agora nós vamos observar o processo de criação dos espíritos até o estado atual em que nos encontramos, quando ela nos mostra depois esse percurso além daqui da Terra. Vamos acompanhar, para deixar com vocês esse tesouro. Como sempre, cada slide tem no seu rodapé a fonte de pesquisa. Deus prossegue criando sem cessar. O seu psiquismo dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz, que contêm em germe toda a grandeza da fatalidade do seu processo de evolução. Fascículos de luz. E esse fascículo, então, durante milhões de milênios, transita nos minerais. E aqui nós vamos ver a continuidade. Manifestando-se em sono profundo nos minerais, através dos milhões de milênios, germina, mediante processo de modificação estrutural, da sua estrutura, transferindo-se para o reino vegetal. É lá, sentindo esse fascículo de luz, o desenvolvimento, observando a seiva penetrando pelas raízes, transitando pelo caule, indo até o processo das folhas e frutos. A fotossíntese será no futuro, com este corpo que nós trazemos agora, aquilo que será o sistema circulatório, a captação das energias solares, transformando o nosso organismo na vitamina D e outros processos. Deus é um arquiteto de habilíssimas realizações. Olha o processo de crescimento, meus irmãos, como é lindo, durante milhões de milênios, transita nos minerais, dos minerais para os vegetais, já para se acostumar no futuro com o corpo que nós temos. E agora, obedecendo a campos vibratórios sutis e inabordáveis, porque nós não temos condições ainda de entender, lentamente se transfere para o reino animal, desdobrando os instintos até alcançar os primatas e deles prosseguindo no direcionamento humano. O trânsito é maravilhoso, do reino das plantas, do reino vegetal, para o reino animal. E daí, transitando entre os primatas, para se chegar no direcionamento humano ou no reino hominal. Vamos ver agora a próxima. Não cessa, porém, no bípede pensante, quer dizer, eu achei interessante esse adjetivo para nos caracterizar. Bípede pensante, nós temos duas pernas e pensamos, então ela caracteriza, não cessa, porém, no bípede pensante, o grandioso desenvolver dos conteúdos divinos nesse psiquismo, que avança para a angelitude, para a superação de qualquer expressão no campo da forma. Um dia nós seremos só espíritos, sem necessitar de corpo material para nos envolver, para a superação de qualquer expressão no campo da forma, até atingir o máximo de sua destinação gloriosa. Vejo que quando Allan Kardec perguntou aos espíritos qual a forma que teria o espírito, é como se eles não tivessem, vamos dizer assim, focados nisso. É uma centelha, uma luz, um facho de luz. É nessa condição de energia que nos apresentaremos um dia, sem
o envolvimento de qualquer coisa da matéria. Mas vamos agora, eu fiz um resumo para que vocês tivessem uma ideia completa. Olha aqui essa imagem, nós temos aqui uma pedra bruta de um lado e um diamante do outro, representando a nossa transição. E no alto nós temos no slide, é fadado ao ser alcançar a plenitude, desde a conjuntura mineral até a angelitude. Mas a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, vocês vejam aí, no rodapé do slide, tem toda a fonte de pesquisa, são 3 livros aí. O que é que ela diz? Vamos relembrar. O processo, fascículo de luz, trânsito, cada um desses trânsitos tem milhões de milênios, mineral, vegetal, animal, primata, hominal. Agora vem o que nós sabemos, anjo, angelitude, depois arcanjo, depois serafim, depois potestade, reticências. Ela nos alerta que há outras denominações, mas no estágio em que nós estamos, não iríamos entender. A evolução na direção de Deus parece não ter limites, a grandiosidade dessa evolução. Por isso que nós vamos nos situar. Nós nos encontramos num planeta Terra, um planeta que tem as suas características de planeta primitivo, mas nós vamos mostrar para vocês, principalmente para você que nos acompanha, que tem pouco conhecimento da doutrina espírita, para que você possa, como eu já passei por isso, olhar a gradação da evolução dos mundos. Allan Kardec, como professor, fez uma estrutura didática para facilitar o nosso entendimento. Vejamos agora as diferentes categorias de mundos habitados. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 3 e 4. Os planetas primitivos, onde ocorrem as primeiras reencarnações. Os planetas de expiações e provas, ou provas e expiações, tanto faz, onde nos encontramos no planeta Terra. O mal predomina sobre o bem. Os mundos de regeneração, para onde nós iremos breve. Olha, estamos atravessando o processo de transição planetária. O mal e o bem se equivalem. O bem aumenta e o mal reduz seu tamanho. E os planetas seguintes, os planetas ditosos, o bem predomina sobre o mal. E os planetas celestes ou divinos, onde só há o bem. Esse é o processo maravilhoso daqueles que transitam. Nós já estamos no segundo. Vamos passar para a regeneração, depois planetas ditosos, depois um planeta celeste ou divino. Esse é o processo evolutivo. Daí nós vamos entender por que o planeta Terra tem tantas guerras, tem tanta violência, tem tanta falta de justiça social, tem tanta fome, tem tanta desunião. É a característica dos planetas que aqui habitam, principalmente a massa maior, que vocês já sabem que veio da constelação de Cocheiro ou Capela, um daqueles orbes que estava passando por um processo de transição muito grande, e os espíritos foram transferidos para reencarnarem na Terra e recebidos por Jesus com um amor imenso. Vocês querem saber onde é que está isso? A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Observem, leiam esse livro para vocês observarem como foi que começou o povoamento da Terra. Mas leiam depois, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e vocês vão vibrar por estarem no Brasil. Vamos agora continuar quando o nosso codificador Allan Kardec ressalta no Livro dos Espíritos, na questão 919, que é fundamental essa pergunta: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O planeta é primitivo, o planeta é de expiação e provas. Então é natural que ele, como professor, fizesse essa pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos responderam, entre aspas: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esse é o processo de autoconhecimento tão necessário e tão, imprescindível para que possamos
nos elevar mais rápido. Como Allan Kardec fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele empreende para dominar as suas inclinações negativas. O autoconhecimento nos dá as condições de verificar as nossas possibilidades, os nossos defeitos, vícios e poder restringir, poder direcionar, podermos crescer com segurança na direção das pegadas de Jesus. Vamos observar aqui outra pergunta muito importante. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos responderam, na consciência. Mas certa vez eu vi uma discussão até infrutífera. Claro que na consciência é na criatura humana. Alguns espíritas, inclusive um renomado, numa de suas palestras, falou que, não, mas os animais não têm alma, essa lei está também na consciência dos animais. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles, com muita propriedade, como uma mãe que quer ensinar seus filhos, no livro Segue a Harmonia, no capítulo 14, ela complementou. Onde está escrita a lei de Deus? Abre aspas, na consciência, fecha aspas, entre parênteses, da criatura humana. Pronto, fechou, é restrito à criatura humana. Mas agora nós vamos começar pelo autoconhecimento, para nos ajudar a absorver as lições que a vida nos dá, compreender, aceitar essas lições e promover a sua aplicação para corrigir o nosso processo, para evoluirmos mais rápido, com segurança, trilhando o caminho do amor, trilhando o caminho da paz, tirando o caminho da caridade e do perdão. Vejamos agora, essa lúcida constatação da consciência, receber, está escrita as leis de Deus, e o processo mais rápido, que é o autoconhecimento, ela coloca aqui no livro Segue a Harmonia, um dos livros da série psicológica. Essa lúcida constatação dos mentores da humanidade ao codificador do Espiritismo abre espaço à psicologia para melhor entender os conflitos e os comportamentos complexos que enfrenta a criatura humana. Então, a doutrina espírita oferece à psicologia todos os recursos necessários para que a psicologia possa compreender tudo isso que se passa com o ser humano. Mas acontece que muitos psicólogos não são espíritas e alguns nem cristãos são. Por isso que em 1941 houve uma pergunta feita ao nosso irmão Emmanuel, guia de Chico Xavier, no livro O Consolador. E vocês vão verificar agora um procedimento para dizer, olha, Joana de Ângeles está dizendo aqui, nesse slide, que a psicologia será beneficiada com esses conhecimentos da doutrina espírita. Claro, se a psicologia absorver esses conhecimentos. Vejam que Emmanuel nos fala em 1941, no livro Consolador, a pergunta 44. Poderá a psicologia chegar a uma solução cabal do problema das desordens mentais, denominadas anormalidades psicológicas? A pergunta que foi feita a Emmanuel, em 1941. E a resposta, vocês vão arregalar os olhos. Movimentando o quadro da esquerda, movimentando tão somente os materiais da ciência humana, a psicologia não atingirá esse desiderato, conservando-se no terreno das definições e dos estudos, distante da causa. Não vai, se não abraçar a doutrina espírita, não vai encontrar solução para esses problemas. Graças à misericórdia de Deus e ao trabalho que estamos fazendo no Brasil e vendo, acompanhando da série psicológica dos livros da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, com diversos grupos organizados e ASAME, associações médico-espíritas do Brasil, tomando parte na divulgação, nós estamos encontrando muitos psicólogos espíritas com o entendimento dessa visão reencarnacionista da imortalidade e produzindo resultados maravilhosos. Olha o que Emmanuel nos diz ainda para complementar. Os conhecimentos do mundo, porém, caminham para a evolução dessa ciência, a psicologia, à luz do espiritismo, quando então seus investigadores poderão alcançar
as soluções precisas. Vocês vejam o pensamento de Emmanuel? Que coisa linda! Nós temos na Casa de Guará, no atendimento fraterno, na evangelização infantil, na juventude, muitas psicólogas e psicólogos com conhecimentos espíritas ajudando. E vocês ficam então observando quando tiverem algum problema. Claro que todos nós podemos ter neurose, psicose, qualquer coisa, procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. Observem se eles têm conhecimento da doutrina espírita. Se não, como disse aqui Emmanuel, eles ficarão distante da causa e não atingirão o desiderato da recuperação e da cura da pessoa. Vamos agora adentrar mais na doutrina espírita para que possamos compreender essa afirmação que o nosso irmão Emmanuel acaba de nos oferecer. Prestem atenção aqui, o que é que nós temos à esquerda? A Revista Espírita, o volume de 1858. O que é que está escrito bem no seu frontispício? Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Allan Kardec colocou isso. E olha o que é que está escrito aqui na página 5 do primeiro volume. Abre aspas. Como se vê, nosso quadro compreende tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Eis porque adicionamos ao título principal o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de dar a compreender toda a sua importância. Mas não fica aí. Vamos mais ainda, mesma página 5. É assim que não só o animismo, mas também os problemas do inconsciente, do automatismo psíquico, das funções psi, em todas as suas modalidades atuais, todos esses problemas são enfrentados de maneira científica nestas páginas e levados à devida solução. Vamos observar a grandiosidade dessas afirmações e o que a doutrina espírita pode realmente ajudar a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria para encontrar solução para os seus pacientes. Vejamos agora um trabalho comparativo interessante que tivemos a oportunidade de realizar por inspiração da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Observem aqui. Primeiro, o Espiritismo, Revista Espírita, e no rodapé vocês observam Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, e a Revista Espírita, o primeiro volume, em 1858. Depois nós temos aqui Sigmund Freud, o pai da psicanálise, nasceu em 6 de maio de 1856. Portanto, um ano antes da codificação ser iniciada do Livro dos Espíritos. Quando a codificação surgiu, veio a lume, o nosso irmão Freud, o ilustre pai da psicanálise, tinha apenas 1 ano de idade, ainda usava fralda, não tinha conhecimento nenhum do Livro dos Espíritos. Vocês perguntarão, mas Ari, depois que ele começou a estudar, que ele criou a psicanálise, trabalhou, por que é que ele não se interessou pela doutrina espírita? Simples, ele era judeu, a formação religiosa dele era outra e ele não aceitava esse tipo de procedimento. Vejamos agora o outro, o pai da psicologia analítica, Carlos Gustavo Jung, nasceu em 1875, portanto 18 anos depois do Livro dos Espíritos. Aí vocês perguntarão, mas por que Jung também não verificou essa parte? Jung foi discípulo de Freud, depois eles se afastaram. Conta-se, aí eu não posso provar, eu vi em um dos artigos, em uma das revistas sobre psicanálise, que o nosso Jung, após falecer, desencarnar, deixou uma riqueza ainda de apontamentos maravilhosos. Segundo esse articulista, que não apresentou foto, a filha dele identificou relações que ele manteve, inclusive com as religiões afro. Inclusive no Haiti, ou Tahiti,
e talvez então na África. E ele identificou efetivamente, segundo a filha, citada por esse articulista, que ele sabia da existência dos espíritos. E aí, agora vocês perguntarão, e por que ele não divulgou isso? Por que é que ele se limitou apenas aos estudos técnicos? Simplesmente porque eram aqueles que ele poderia apresentar numa academia. Olha a questão do orgulho, da vaidade. Ele preferiu situar-se lá, a trazer para a humanidade uma ligação entre a psicologia analítica e a doutrina codificada pelos espíritos. O mundo perdeu? Não, porque a doutrina espírita já existia. E hoje nós temos o mundo enriquecido com tantos psicólogos, com tantos psicanalistas, com tantos psiquiatras, que são espíritas praticantes e estudiosos da doutrina codificada por Allan Kardec. E para nós isso é uma alegria muito grande, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. A doutrina espírita tem informações básicas necessárias, respondendo todas as perguntas da humanidade, porque atualiza o pensamento de Jesus nos seus postulados maravilhosos. Agora vocês observem aqui. Agora nós vamos observar 2 livros muito interessantes de nossa biblioteca. O maior psicólogo de todos os tempos, Jesus. E o Dr. Mark Baker também imprimiu outro, divulgou outro. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Acrescentando como os ensinamentos de Cristo podem nos ajudar a resolver os problemas do cotidiano e aumentar nossa saúde emocional. Imagine agora, o Espiritismo como cristianismo redivivo mostra a importância onde todos os psicólogos, psiquiatras e psicanalistas irão convergir os seus olhos para essa fonte de conhecimento indispensável para ajudar o ser humano nos dias de hoje. Por isso que o nosso irmão Allan Kardec ressalta: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual, que é uma resposta à pergunta 919A do nosso irmão Santo Agostinho. E aí nós vamos observar que no trabalho do autoconhecimento é imprescindível olharmos para dentro de nós mesmos, nos conhecermos, para podermos então, de alto e bom som, seguindo os ditames de Paulo de Tarso, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele disse: fora da caridade não há salvação. Entender realmente o que é caracterizado por essa frase tão linda e maravilhosa. E nós vamos agora buscar no livro Em Busca da Verdade, da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que no ano passado passamos, o grupo de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, nós passamos um final de semana, sexta, sábado e domingo, de manhã, de tarde e de noite, estudando esse livro Em Busca da Verdade. E na página 11, a veneranda benfeitora escreveu: entenda-se salvação como libertação da ignorância, do mal que existe no íntimo de cada pessoa, a ausência de crueldade e a ausência do mal. E uma das maiores dificuldades que o ser humano tem, justamente de eliminar essa crueldade dentro de si, esse mal dentro de si, é a dificuldade de perdoar. E por isso que Jesus, em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, ele respondendo a Pedro nos diz que devemos perdoar, Pedro, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, o que dá 490 vezes. Foi o que aconteceu certa vez com uma senhora que buscou Chico Xavier em Uberaba para falar que o marido bebia, saía com outras mulheres, não controlava o dinheiro, era irresponsável em casa, no trabalho, e ela estava com vontade de deixá-lo, abandoná-lo. Chico deu conselho a ela: não, minha filha, relembrou essa passagem de Jesus, perdoe 70 vezes 7 vezes. Ela baixou a cabeça e disse: Chico, eu vou seguir seu conselho, e foi embora. Um ano depois ela volta com um caderno na mão, 490 linhas preenchidas, cada defeito do marido. Bebeu, chegou atrasado, rasgou a roupa, jogou a comida fora, não deixou o dinheiro do gás. Ela registrou 490 irregularidades que o marido praticou. Chico, está aqui, 490 vezes que ele errou e eu perdoei. Agora vou largar ele. Chico disse: minha filha,
você entendeu indevidamente. Quando Jesus falou 70 vezes, 7 vezes, 490 vezes, é cada tipo de erro, mostrando que o perdão é indefinido. Por isso que Chico, aí as pessoas já me perguntaram, foi Chico que criou isso? Não, ele viu no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 10, item 14, que aqui está no slide. Ele, Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro, 2 pontos, perdoarás, mas ilimitadamente, sem limites, perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela te for feita. Jesus até ultrapassa o número dos 490 nessa atualização do pensamento de Jesus. É uma beleza. Mas aqui, nesse slide, nós temos uma citação da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, quando ela diz aqui, à luz da psicologia profunda, o perdão é superação do sentimento perturbador, do desforço, das figuras da vingança e do ódio, a superação de tudo isso. E o exemplo mais lindo que nós temos na vida de Jesus é que quando ele estava fixo na cruz, já nos momentos que antecediam a sua desencarnação, ele se esforçou um pouco, criou mais energia para dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, pedindo perdão pelo Sinédrio, pedindo perdão pelo Império Romano, pedindo perdão por toda aquela turba que estava ali, o perdão se estendendo à negação de Pedro 3 vezes, a traição de Judas e o abandono dos demais apóstolos, a não ser João que ficou ali nos pés da cruz, era o testemunho de mostrar o seu amor ilimitado, o seu amor de misericórdia pela humanidade. Por isso que nós temos nessa passagem de Jesus a sua maior lição para a humanidade. E aqui nós vamos caminhando no trabalho do perdão. É uma das lições maravilhosas que nós temos aqui da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, quando ela diz aqui, na ausência do perdão, projetam-se os resultados dos ressentimentos para outras experiências fora da matéria e em outras reencarnações, quando os litigantes continuam imantados uns aos outros. Olha a continuação dela em Jesus e Vida, um outro livro, não raro, na gênese, na origem de muitas psicopatologias, encontramos a presença de cobradores espirituais, que nós chamamos de obsessores, que permanecem em lamentável situação de vingança, em terrível transtorno mental, gerando dilacerações psíquicas naqueles que os ofenderam. Agora vocês vão se espantar com o que está dito aqui por ela também. Tais fenômenos obsessivos são muito mais expressivos e complexos do que parecem na visão das doutrinas psíquicas modernas, que teimam em encontrar no cérebro apenas a psicogênese dessas enfermidades. Vocês estão vendo aí a confirmação do que Emmanuel disse slides atrás, que nós projetamos? Essas doutrinas modernas, a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, teimam por encontrar no cérebro humano a psicogênese dessas enfermidades, quando não estão. Por isso que não vão encontrar a cura, a não ser com o recurso seguro do Evangelho e da doutrina codificada por Allan Kardec. Mas para concluir, agora trazemos outra mãezona, a professora Amélia Rodrigues, que vai nos trazer os conselhos necessários da sua vivência no plano espiritual, quando ela dá conselhos para aquele que precisa perdoar. Não revidar o mal, perdoar ao inimigo, amá-lo. Todavia é necessário fazer mais, retribuir-lhe com o bem todo o mal que ele engendrou e produziu. Esse é o processo da nossa libertação. Mas tem mais, lindo ainda, é normal pensar-se no revide ao mal. No entanto, essa reação vincula a vítima ao seu perseguidor,
transforma-se em tóxico mental a envenená-lo lentamente. Por isso que há um ditado árabe que diz assim: o ódio e o desejo de vingança é como um veneno que a pessoa ingere na intenção de matar o outro, e no fim quem se destrói é aquele que está odiando. E para concluir o pensamento dela, ela registra: quando se consegue perdoar, rompem-se os grilhões da perturbação, mas quando se ama esse algoz, faz-se com que ele se erga do abismo de si mesmo. Registramos de novamente: mas quando se ama esse algoz, faz-se com que ele se erga do abismo de si mesmo. Por que eu repeti? Porque muitos pronunciam algoz. A palavra, a pronúncia correta é algoz. Vocês podem consultar o dicionário Aurélio e entre parênteses tem a pronúncia fonética, é algoz. Agora o plural pode ser fechado ou aberto, algozes ou algozes. Por isso, essas lições que a professora Amélia nos dá, nos proporciona conscientização e a necessidade de nós terminarmos com essa briga, com esse atrito, para nos evoluirmos adequadamente na direção de Jesus. Agora, meus queridos irmãos sergipanos, nós vamos homenagear com todo carinho, com todo o nosso amor, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Nós consultamos um livro psicografado por Chico Xavier. Mentalizei o nosso querido irmão Dr. Bezerra de Menezes e o professor Eurípedes Barçanufo, que nos assiste aqui na Casa de Guará todas as segundas-feiras no culto do Evangelho pela manhã, para que identificássemos nas páginas daquele livro conselhos que o próprio Dr. Bezerra gostaria de presentear aos nossos irmãos sergipanos nesta noite maravilhosa em que aqui estamos unidos pelas energias da internet. Portanto, vamos ao primeiro conselho para vocês. É o presente de Dr. Bezerra de Menezes para vocês. O livro é Apelos Cristãos, psicografado por Chico Xavier, da autoria de Dr. Bezerra de Menezes, na página 17. Os conselhos são seguros, a inspiração foi precisa na captação. Permaneçamos firmes em nossas tarefas e confiemos em Jesus hoje e sempre. Só assim a nossa saúde orgânica e espiritual receberá o melhor contingente de forças através do campo vibratório do círculo espiritual a que nos integramos. Permanecer firme na tarefa. O segundo conselho: através de nossas meditações e de nossas preces, os benfeitores da vida maior estão orientando os nossos passos com referência ao futuro. Confiemos no amparo de Jesus hoje e sempre. Estão nos orientando com referência ao futuro, para que nós possamos, depois dessa pandemia, termos as diretrizes corretas em nossas casas espíritas. A outra: acimentemo-nos sim. Acimentar é um termo adaptado da palavra cimento, que serve para as construções, fazer as bases, os pilotis, a laje. Acimentemo-nos sim, com a fé viva em Deus, em todas as circunstâncias da vida. Guardemos o coração no santuário da fé e pela fé receberemos sempre o necessário acréscimo de forças para a execução de nossas tarefas perante Jesus. Conselho maravilhoso, meus irmãos do Prozebem. Vocês são felizes pelo mentor espiritual que vocês têm, mas temos ainda um outro conselho. Na estrada redentora seremos sempre assistidos espiritualmente. Jesus nunca falha. Busquemos o Senhor em nossas dificuldades, para que o seu pensamento, em nosso pensamento, nos ampare as soluções. Confiemos. Olha aí a orientação para resolvermos os nossos problemas, a solução daquilo que nos aflige ou aflige a instituição. E o último conselho, vocês vão ver agora: o Senhor nos abençoe. Atendamos à exortação de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No amor de Jesus, as mais belas afeições
podem ser conservadas no clima de confiança recíproca e mais se valorizam e se engrandecem no serviço ao próximo, que exprime devotamento a Jesus e amor a Deus. É este, meus queridos irmãos, o presente que eu identifiquei pela inspiração, como o Dr. Bezerra oferece para todos os nossos irmãos do Prozebem, extensivos a todas as casas espíritas do estado de Sergipe. E nós vamos concluir com essa imagem maravilhosa, 2 corações. Em um coração nós temos Jesus como se tivesse a amparar por detrás, no alto, envolvendo na misericórdia do amor, essas 2 entidades espirituais, Allan Kardec e Dr. Bezerra de Menezes, para que vocês sejam, meus irmãos sergipanos, sempre beneficiados pelo amor imenso que parte do coração de todos eles. E nesta hora, quando nós queremos agradecer o convite feito pelos nossos irmãos do Prozebem, nós queremos retribuir com o nosso reconhecimento, com a nossa gratidão, com o nosso amor, e dizer-lhes carinhosamente, lá no recôndito do meu coração, eu criei um jardim alcatifado de roseiras, de flores amarelas, e eu espero em Jesus que na próxima primavera eu possa colher todas estas flores e oferecer a todos os meus amores. E quando eu voltar a Aracaju, se não tiver nenhuma flor para levar na minha mão, eu olharei para vocês e pedirei a Jesus que ofereça a todos os sergipanos o meu próprio coração. Deus os abençoe e os envolva de muita paz, de muita luz e de muito amor.